A Comissão de Anistia foi criada em 2002 com o objetivo de avaliar a concessão da condição de anistiado e providenciar reparação financeira para pessoas que foram perseguidas pelo Estado brasileiro entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. Foi desativada no final do ano passado pelo governo Bolsonaro e reativada em janeiro deste ano. Hoje, a comissão fez sua primeira sessão nesta nova fase e sobre isso nós vamos conversar agora com a Enea de Stutz e Almeida, que é presidenta da comissão. Boa noite, Enea, seja bem-vinda ao seu jornal, tudo bom? Boa noite, muito obrigada pela oportunidade e boa noite a quem está acompanhando aqui a nossa conversa. Boa, Enea, como que foi então? Conta aqui pra gente esse primeiro encontro nessa nova fase da comissão. Olha, foi muito emocionante, foram algumas horas de conversa, de sessão de julgamento. Nós tivemos um primeiro momento, uma primeira mesa com a presença do ministro Silvio. A Comissão de Anistia está no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, o ministro Silvio, ele instalou, melhor dizendo, a Comissão de Anistia, abrindo os trabalhos. E nós tivemos essa primeira mesa com algumas falas no sentido da defesa da memória, verdade, justiça, reparação e defesa da democracia. E, ato contínuo, nós fizemos, então, a primeira sessão plenária da comissão. Começou por volta de 10 e alguma coisa da manhã, foi até 3 e pouco da tarde. Foi muito emocionante, muito intenso. Foram apenas 4 processos julgados, mas carregados de muita emoção, porque a Comissão de Anistia voltou a ser uma comissão de Estado. Então, nos últimos 4 anos, a Comissão de Anistia continuou existindo, mas ela foi descaracterizada. Então, no lugar de examinar as provas, de aplicar a lei, o que ela fazia era perseguir novamente aquelas pessoas que vinham em busca de um acolhimento e do reconhecimento do erro do Estado brasileiro por ter se transformado num Estado torturador, num Estado perseguidor, num Estado repressor. Então, o que acontecia era que essas pessoas eram revitimizadas, elas eram culpadas pela sua perseguição, pela perseguição que elas tinham sofrido. E isso é de uma crueldade assim que não tem explicação. E aí, a partir de hoje... Não, desculpa até te interromper, que você falou sobre essa questão, né, da retomada dos trabalhos após todo esse retrocesso do governo Bolsonaro. Aproveitar para também criar um gancho para você falar da importância justamente dessa retomada, né? Porque deve ter sido difícil, mesmo existindo a comissão durante esses 4 anos, ela praticamente, como você falou, teve uma descaracterização bastante grande, né? Sim, ela foi... essa descaracterização... e o início de algumas ilegalidades datam de antes ainda do início da administração federal anterior. Datam de ali por 2017, 2018. Um dos casos que nós apreciamos, inclusive, é desse período, 17, 18, onde já houve uma ilegalidade na apreciação de um caso que inclusive foi uma aula que a gente teve, um sindicalista, senhor José Pedro da Silva, ele nos brindou, foi assim muito emocionante, um senhor que ontem completou 80 anos e 11 meses, daqui a um mês ele vai completar 81, mas com um vigor, ele deu uma aula de história, ele deu uma aula de movimento sindical, ele deu uma aula de tudo, de vida. E eu tive a grata honra e cumprimento do dever de pedir desculpas a ele pelas 2 perseguições. Pela perseguição que ele sofreu lá atrás, perdendo seu emprego, passando necessidade, enfim, uma série de coisas que estão está tudo comprovado no processo, foi tudo relatado, e pela segunda perseguição
que foi o indeferimento da declaração de anistia política que ele teve. Os outros casos foram na mesma direção. Então, na época da administração da então ministra Damares Alves, como é que funcionava a composição da comissão de anistia? Uma boa parte era composta de militares, a outra parte, que era composta de civis, com o mesmo pensamento dos militares, qual seja uma negação total. Era um negacionismo em todos os sentidos. Começava por negar o golpe de Estado. Então, eles negavam que tivesse havido um golpe de Estado, negavam que tivesse havido uma ditadura, consequentemente negavam que tivesse havido perseguição política. E aí, nada, nenhum documento, nenhuma comprovação era suficiente para dizer que aquela pessoa tinha sido perseguida política. Por isso que praticamente todos os pedidos foram indeferidos. Perfeito. Enea, eu vou agradecer sua participação, vou agradecer também pelo trabalho que vocês fazem. Infelizmente o tempo é curto aí, mas o bate-papo se estenderia bastante. E mais uma vez, obrigada pela participação. Muito obrigada pela oportunidade e eu convido todas as pessoas a acompanharem o trabalho da Comissão de Anistia, que será sempre transmitido pelos canais do Ministério. Com certeza. Obrigada mais uma vez e boa noite.